Irmãos e irmãs, se a oração conforme nós cremos e entendemos também é uma conversa, se oração da forma que entendemos e cremos também é uma conversa, um diálogo, os primeiros registros que nós temos sobre esta conversa ou diálogo estão registrados, como vocês sabem, no livro de Gênesis. No início, quando você abre a sua Bíblia, você percebe um fenômeno muito interessante na narrativa bíblica, que é Deus falando sozinho. Logo de início, Deus fala, Deus manda, Deus dá um comando. E assim o mundo foi criado, através do comando de Deus. Era e foi um monólogo. Deus disse: haja luz e houve luz, haja a terra, a água, a porção seca, os animais. É Deus falando sozinho, é um monólogo. Mesmo depois que vem a criação do homem, nós não temos registro do que Adão fala a partir do minuto, do segundo que Deus o cria. Nós não temos essa fala, e deve ser algo fantástico. Deve ter sido algo muito interessante de saber. Infelizmente nós não sabemos, é uma daquelas perguntas para o céu. Mas Deus sim fala com ele. Deus continua o seu monólogo. Quando você abre a sua Bíblia, ele olha para o homem e para a mulher, a sua criação, e diz assim: olha, crescei, multiplicai, subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, domine sobre as aves dos céus, domine sobre todos os animais. Deus falando sozinho, pelo menos na narrativa, a gente não sabe a resposta. Deus deu para o homem e para a mulher as plantas. Deus falando sozinho: te dou as plantas, te dou as árvores, te dou os vegetais. E para quem ainda não percebeu isso, é interessante perceber que a conclusão desse te dou as plantas, te dou as árvores, te dou os vegetais, é o que nos ensina que a primeira dieta da Bíblia é vegetariana. A carne só entra depois do dilúvio, né? Eu nunca vi nenhum vegetariano usando a Bíblia para dizer porque ele é vegetariano, porque foi assim no início. Mas é interessante perceber que primeiro vem os vegetais, só após o dilúvio que a carne é liberada. Se você quiser ver isso depois, Gênesis 9, você tem essa liberação ou essa outorgação da carne para o homem. Deus também continua no seu monólogo colocando a única restrição que a gente tem na Bíblia, que é a restrição de não comer uma determinada árvore. Coma de tudo, mas aquela do conhecimento do bem e do mal não é para vocês. Tinha a árvore da vida, entre muitas outras árvores, tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus, no seu monólogo, na sua conversa, diz: daquela você não come. Deus continua e traz os animais para ver como Adão chamaria. Imagina essa cena, Deus enviando os animais: vai lá, Adão, sente-se em algum lugar, ou chegue perto e dê o nome que você quiser. Deus fez Eva a partir de Adão, porque percebe que não era bom para o homem ficar só. Nós não ouvimos Adão reclamar, dizendo: ó Senhor, cada animal aqui tem um par e eu não tenho ninguém. Não, Deus percebe que não era bom, que não estava ali equilibrado essa relação, e faz a mulher a partir de Adão. Resumindo, a Bíblia inicia sua história com monólogos. E se você acredita que Adão falou, eu também sou um deles, mas nós não temos registro. Então, para a gente, ela começa com monólogos. Deus falando, Deus criando, Deus delegando, Deus instruindo. Mais que isso, se pensarmos em primeiras conversas, em primeiros encontros, o primeiro diálogo registrado na Bíblia não é de Deus com o seu Criador. O primeiro diálogo da espécie humana, na presença aqui, claro, da mulher, é da mulher ou do homem da raça humana com o diabo.
Primeira conversa registrada é entre a mulher e a serpente, a mulher e o dragão, a mulher e o diabo, na linguagem do Apocalipse, que nos deixa claro que aquela serpente não era um animalzinho inocente ou não somente astuto, mas era sim a encarnação de alguma forma da presença demoníaca, seja pela voz, seja como for, isso não nos interessa. Mas diante do monólogo de Deus existe o diálogo do ser humano com o mal. Quando esta foi tentada, quando esta foi persuadida, enganada a desobedecer a ordem de Deus: Eva, esse papo não é verdade, vai coma da árvore. Eva, não precisa acreditar nessa história, essa história está mal contada, vai e mude a sua história, coma dessa árvore. Ela come, ela dá para o seu marido come da árvore. Aí vem Deus passeando pelo jardim. A Bíblia coloca esse ambiente de maneira muito bonita, é o jardim do Éden, é o paraíso na terra, e a Bíblia diz que é quando soprava a brisa do dia, no momento fresco, no momento de ar. Naquele momento Deus aparece e tem uma ação que para mim ela é chocante. E a ação chocante é: ele chama pelo homem, diretamente, uma palavra bem fácil de entender: onde está você? E depois do onde está você, finalmente nós temos o relato do diabo. Ouvi teus passos e fiquei com medo, disse Adão. Eu estava nu, por isso, ou estou nu, por isso eu me escondi, Deus. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Deus pergunta, Deus não afirma. Dá chance para o homem. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Parece até inocente, né? Deus sabe de tudo, mas ele dá chances. Vamos ver até onde vai a ruptura do caráter humano. Eu te dou chances, eu vou te perguntar o que você fez. O que foi que você fez, Eva? Respondeu a mulher: a serpente. A serpente me enganou e eu comi. Aí é claro que nós temos a descrição da punição, a punição da serpente, a punição da mulher sobre o homem. E desde então eu tenho a impressão que essa fala do primeiro diálogo registrado entre Deus e o homem, ele continua a ecoar. E a pergunta que continua a ecoar é: onde está você? Se a oração que cremos e entendemos, além de ser um diálogo, também é uma invocação, o primeiro registro dessa invocação aparece após o nascimento de Enos. Enos foi filho de Sete. Sete foi o terceiro filho de Adão e Eva. Lembra? Caim matou Abel. Primeiro homicídio, abre ali um buraco de um filho. Adão e Eva têm o seu terceiro filho, Sete. Sete depois tem o seu filho, Enos. E a Bíblia diz o seguinte: a partir daquele momento, onde Adão conheceu a sua mulher e ela se deu um filho, chamou seu nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho e foi chamado de Enos. Então, a partir daí, começou-se a invocar o nome do Senhor. Se oração, além de um diálogo, como nós entendemos e cremos, é também uma invocação, nós temos a primeira invocação a partir do nascimento de Enos. E daí em diante, nós temos muitos e muitos relatos na Bíblia, de diálogos
e de invocações. Ora, nós vemos a Bíblia falando, mostrando para a gente Deus falando com o homem falando com Deus, e as consequências disso. Consequências que às vezes isso acontecia no mesmo momento, às vezes demorava muito tempo. E a Bíblia, a partir desse momento, nos mostra também o homem invocando a Deus, o homem clamando a Deus, e clamando a Deus sem uma resposta aparente. Eu estou no parceiro, Sandro, né? E estou fazendo cálculos, e 2 cálculos eu fiz essa semana. O primeiro cálculo é que Abraão, para receber aquilo que sonhou e que era dado de Deus, eu vou fazer você crescer, você vai ter gerações e gerações descendentes, ele esperou nada mais, nada menos que 25 anos. Aí vem o filhinho dele, o filho da promessa, o Isaac. O Isaac se casa, lembra disso? Abraão fala: eu tenho que arrumar uma mulher certa para o meu filho. Arruma uma mulher certa para o seu filho, Rebeca. Tá tudo bem, deu tudo certo. Deus foi na frente, cuidou para que a mulher aceitasse vir para a terra de Canaã. Ela vem, ele se encontra com ela, se casa com ela, e quando ele se casa com ela, ele tem nada mais, nada menos que 40 anos de idade. Mas é velho, né? Naquela época era uma idade muito avançada para casar. Aí a Bíblia diz que ela não podia ter filhos também. E diz então que a Bíblia deixa isso claramente: Isaac orou. Sabe por quanto tempo? Ele orou assim. É legal a Bíblia, ela fala orou, você fala orou, dá a impressão que ele orou e aconteceu, né? Mas se você prestar atenção, só nasce seu filho, e quando nasce, a Bíblia diz: e Isaac tinha 60 anos quando nasceu seu filho. Ele orou 20 anos, o pai 25, o filho 20. Os cálculos de Jacó vêm depois, eu não fiz ainda porque não cheguei lá na leitura. Mas é dramático então perceber que diálogo em invocação é o que nós entendemos no início quando pensamos em oração na Bíblia. Na invocação, já que o diálogo nós sabemos o que é um fala, o outro responde. Na invocação nós incluímos o clamor, o chamar, o implorar por auxílio, o implorar por proteção. E você só lembrar das guerras, né? E Davi clamando por proteção: livra-me, Senhor, do homem mau. Clamor por proteção. Era um pedido, era uma súplica, era dizer: Deus, eu preciso da sua ajuda. Era invocação de auxílio, invocação de socorro. Na invocação herdada com o nascimento do neto de Adão e Eva, nós então mantivemos uma forma modelo que demonstra consciência da necessidade que nós temos de Deus. Porque se a partir do nascimento de Enos começou-se a invocar a Deus, é porque voltou no homem consciência do sagrado. E por que voltou ao homem consciência do sagrado nessa hora? Porque nós já temos o registro do primeiro homicídio, nós temos o registro da primeira poligamia, que foi Lameque, que simplesmente diz: eu vou pegar 2 mulheres e ponto final. E depois então vem essa pausa, parece que abre aspas, voltaram, começou-se a invocar o nome de Deus. Pois nós clamamos, e se clamaram lá, e nós clamamos a partir desse modelo, clamamos porque acreditamos que Deus pode responder. Você não clamaria para alguém que você tem certeza que não vai te responder. Você faria isso? Jamais. Entretanto, nós clamamos e invocamos com mais facilidade do que dialogamos. Lembre-se que eu disse para você que oração na Bíblia, do seu início, ela é um diálogo e depois ela é revelada como uma invocação. E a conclusão que eu tenho em mente, no coração, é que nós temos muito mais facilidade para invocar, para clamar. E isso
acontece por algumas razões. A primeira dela é porque é uma reação natural humana. Toda vez que dói, eu e você pedimos ajuda. Não é assim? Ninguém precisa dizer para você que você precisa pedir ajuda se você estiver em necessidade, seja ela qual for. Apareceu uma necessidade, nós gritamos. Esse é o registro. Você clama por Deus, por santos, pela mãe, seja por quem for. A gente é natural. Nós invocamos no modelo automático, no modo automático. Nós simplesmente invocamos. Uma outra razão que eu acho que nós preferimos invocar do que dialogar é porque nós preferimos falar do que ouvir. E diálogo demanda ouvir. Para ter diálogo você precisa me escutar. Nas relações fraternas isso é muito evidente, não é? Eu não sei se você já parou para pensar isso. Nas suas relações fraternas, quem é que mais fala e quem é que mais ouve? Mas esse modelo é muito comum. Numa amizade, você não, fulano fala. E se deixar, eu conheço muita gente assim, me relaciono com muitas pessoas assim, que só fala, você acaba a conversa e você não falou nada. E a pessoa falou, você teve quase que apertar um pause, porque é um modelo natural, aqui não tem certo ou errado. É óbvio que o diálogo é, um fala, o outro escuta, outro fala, tem que ter esse equilíbrio, mas no comportamento humano, nas relações fraternas, sempre é identificado quem gosta mais de falar e quem ouve com mais tranquilidade. Então, número 1, porque nós sabemos gritar e pedir ajuda quando dói. Número 2, porque isso é parte do comportamento humano. Simplesmente expressar aquilo que tem no coração. Deus tudo vê, Deus tudo escuta, mas responde quando Ele quer. Consequência, nesse dualismo de invocação e diálogo, é muito fácil a gente simplesmente desistir de orar e desistir de invocar, simplesmente porque eu não estou percebendo que a minha oração não está sendo escutada. Então uma fuga natural é: eu vou parar. Nós também não gostamos de fazer a nossa parte. Eu vou repetir, nós não gostamos de fazer a nossa parte, como fica revelado no exercício da oração. Lembre-se que oração é um momento onde você vai diante de Deus e essa oração começa a atuar em você, começa a fazer você pensar, porque você pensa para orar, certo? Confession time agora, às vezes a gente não pensa para orar. Mas a oração consciente é aquela que você pensa para falar para Deus. E se você pensa para falar para Deus, você já tem que estar no mínimo questionando a você mesmo se você já não sabe a resposta daquilo que você está orando para Deus. Isso é comum. A gente já sabe a resposta de Deus, mas a gente fica brincando de que está orando. Não, Deus não vai fazer isso, mas deixa eu falar com Deus. Isso não vai. Exemplo, você pedir algo que é contra a vontade de Deus, você está perdendo seu tempo. Além de estar adoecendo a sua mente, você está dizendo para Deus: Deus, faça alguma coisa contrária ao que você é. Complicado. Então, a oração que ouve o que fala é a oração que, no momento que está sendo feita, você está se perguntando: o que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para solucionar isso? E tudo isso, gente, não é novidade. Isso está dentro da língua bíblica, isso está dentro do hebraico, é algo reflexivo. Eu expresso os meus sentimentos para Deus quando eu oro, eu abro meu coração quando eu oro, eu falo para Deus o que eu sinto, mas eu sou obrigado, escute isso, a fazer uma avaliação pessoal. Eu preciso fazer, uma palavra um pouquinho mais forte, um julgamento interior. E esse julgamento interior é aquilo que você faz de você mesmo, não é de ninguém, é você fazendo de você mesmo e percebendo se nesse julgamento existe alguma ação que você já pode tomar, ao invés de ficar jogando para Deus algo que Ele já deu para você a solução. Ele já deu. Próximo ponto, nós não estabelecemos uma disciplina de oração e meditação. Nós dizemos que nós não temos tempo, nós dizemos que nós não temos disposição. Nós clamamos, se queremos clamar quando precisamos, em algum momento, porque, como eu disse, é natural.
mas não estabelecer uma vida, como era no caso de John Wesley, que dizia que dependendo da agenda, era a hora que ele acordava, porque se o dia fosse complicado, ele teria que começar ainda mais cedo, para gastar tempo na presença de Deus. Sua mãe, mesma coisa. O dia vai ser complicado, eu preciso de mais tempo para fazer a minha mente, para colocar, para trazer claridade. Número 2, para rogar o Altíssimo, dirija a minha vida. Eu lembro quando eu fui lá, nós fomos lá no museu, fui lá algumas vezes no museu de Wesley, na casa dele, e é terrível você imaginar alguém ter que acordar e cortar lenha primeiro, colocar na lareira, aquecer a lareira, para depois conseguir se ajoelhar perto da lareira, para conseguir orar. Porque nós estamos falando de um ambiente sem ritmo, né, na casa dele, naquele momento. Não tinha problema, tinha que fazer tudo isso, porque oração é necessária. Portanto, irmãos e irmãs, a disciplina de oração e meditação, ela vem caindo em desuso. Ela vai sendo retirada das nossas vidas, enquanto outras práticas entram. E não pense que eu estou dizendo isso, que a prática da oração está caindo na vida das ovelhas. Eu já notei um monte de cenários que eu ando, que eu tenho meus contatos, que é raro ver pastor que ora. É impressionante dizer isso. É impressionante dizer isso. De achar que é normal viver sem orar. Porque eu passei por alguns contatos, algumas conversas, eu já tive esse tipo de pergunta falada para mim. Você é pastor de gabinete ou você faz a administração? Quero dizer, você é um pastor operacional, administrativo, empresa, ou você fica lá com a Bíblia? Como se a Bíblia fosse do lado ruim, entendeu? A oração, a Bíblia é ruim, não, isso não é legal. Isso é coisa do passado. Presente é você ser um business person dentro da igreja. Tamanha é a inversão que está acontecendo, porque a oração está caindo no seu desuso. Por isso eu quero te encorajar a refletir como que anda a nossa disciplina de oração. Como é que anda o seu diálogo e a sua invocação. Você tem 1 minuto para compartilhar com quem do seu lado. 1 minuto somente, vai lá. 30 segundos fala um, 30 segundos o outro. Vai rapidinho, rapidinho. Como é que anda a sua vida de oração? Vai ser 1 minuto mesmo, corre. Você que nos assiste, você pode ter mais tempo, mas rápido. Como é que anda a sua vida de oração? 30 segundos você passa para o outro. Passa para o outro já, caso você já falou um pouquinho. Legal. Volte para mim, muito obrigado. Você pode continuar a conversa depois. Então o que eu faço? O que eu faço se na nossa série nós estamos pensando em disciplinas espirituais e a oração, todo mundo aqui concorda que é necessário. Primeiro, assim como nós precisamos estabelecer um tempo para ouvir a Deus falar através da leitura, espero que vocês essa semana tenham crescido na leitura, nós precisamos estabelecer um tempo também para falar com Deus. Eu vou repetir, nós precisamos estabelecer um tempo para falar com Deus, porque senão da mesma forma que o seu tempo é engolido e você não lê e não o ouve, você também pode não falar com Ele. E nessa fala com Ele, nós temos aqui no mínimo duas fontes principais. A primeira é o diálogo informal. Eu acho que esse é o mais usado pela maioria. É aquele que acontece no seu carro, na rua, no trabalho. Você pode estar fazendo qualquer função de trabalho, pode estar orando. Isso é legal, isso é bom. Isso é informal. Você pode estar correndo orando. Eu quando corro eu gosto de orar.
É gostoso, é um exercício bom, você está ali exercitando, cabeça desligada das coisas. Orar é legal. Oração informal é necessária. Você pode estar no transporte público orando, você fecha seus olhos e ninguém está ali. Você está orando, é uma oração informal. Os benefícios dessa oração informal é, número 1, você manter contato. É você estar sintonizado, contato com Deus, é você manter o temor. Porque se você mantém essa conexão, você pergunta a você mesmo, você coloca em xeque-mate as suas ações diante de uma proposta, de uma situação, de uma atitude. Você fica se perguntando, como é que está a minha ação? Eu com a Cecília, constantemente, quando nós estamos andando junto com a Camila, agora tem uma terceira vozinha. O que eu estou fazendo para eles? Vamos atravessar o farol vermelho, não tem um carro lá. Não vamos não. Vou ficar parado aqui. Por quê? Porque o dia que ela estiver sozinha na rua, ela sabe, olha, tem que esperar, tem que tocar o pipi, aí você vai e anda. É atenção o tempo inteiro. Da mesma forma, a oração informal, ela tem esse benefício de me deixar com a consciência no sagrado. Para que eu saiba, eu estou diante de Deus o tempo inteiro. Então isso é um benefício. Nas conversas, nos diálogos. Quantas vezes você numa roda de conversa desligar essa atenção e a pessoa que estiver conversando com você for uma pessoa extremamente influenciadora, ela pode te arrebatar para um caminho quando você não percebe, você está com a mesma linguagem ali, não percebendo. Peraí, isso não é meu mundo, isso não é meu mundo, isso não é minha vida. Então a oração informal é boa, ela me mantém o contato, me mantém o temor, ela me mantém a consciência diante das ações do dia a dia. E tem a outra oração que eu chamo de oração, não oração formal, porque formal já dá um tom assim de algo mais burocrático, protocolar. Não, eu chamo da oração do quarto. A oração do quarto é aquela que você sabe, é aquela que é resultado de um tempo específico com Deus, a despeito de qual cômodo da casa você queira usar. Mas é aquele momento que você guardou, é o momento específico que você decidiu ter um tempo de silêncio com Deus. De parar diante de Deus e falar, Senhor, aqui agora é o meu altar, meu e seu. Eu não quero interferência, eu quero paz, eu quero inclusive ouvir a minha oração, porque na oração informal, gente, nem sempre nós prestamos atenção na profundidade do que falamos, ou pedimos, ou invocamos, ou dialogamos, porque você está ali falando. Mas na oração do quarto, no silêncio, naquele encontro, é você e Deus. E é muito interessante, porque eu já ouvi isso de muita gente. Pastor, eu começo a orar, eu começo a viajar, a cabeça vai longe. É natural, porque isso é um processo, isso é um exercício. É um exercício de autoexame, como eu disse, é um exercício de autojulgamento, é um exercício de autotransformação. É falar e ouvir o coração. E é também parar às vezes para ouvir Deus falar. É um relacionamento mais profundo. É dizer, eu não quero nenhuma interferência do externo, do visual, do ônibus, do trabalho, do trem, de nada. Eu quero agora simplesmente olhar para Deus e falar com Ele. Eu acho que é por isso que Daniel fazia questão de ir para a janela orar. Abrir sua janela, com certeza devia ter alguma vista inspiradora, e é aqui que eu olho para o Senhor, é aqui que eu falo com Ele, é aqui que eu me abro com Ele, e eu preciso fazer isso 3 vezes ao dia. Daniel. E aí o benefício maior disso, além do relacionamento, além do silêncio, além de dar espaço para diálogo, para invocar, para pensar, para auto se transformar, nós temos ainda a promessa de Deus, né? E o Pai que te vê em secreto te recompensará. Irmãos e irmãs, nós precisamos de tempo, mas precisamos também da disciplina para colocar a oração na nossa agenda, para que não se repita a cena que eu disse ser a cena incrível do Éden, que é a pergunta: onde está você? Aonde está você? Aonde está você foi perguntado a partir do erro. Aonde está você quando nós fugimos de Deus pela preguiça, pelo pecado, pelo
busy da vida e Deus está lá de novo repetindo: aonde está você? Cadê o nosso encontro? Onde está você? Não Adão e Eva, mas André, João e todos nós. Também é necessário, irmãos e irmãs, uma compreensão de que oração é como um relacionamento, precisa de disciplina para acontecer e se desenvolver. Se não tem disciplina, a oração não cresce, a oração fica restrita a um vocabulário de palavras. Aqui na Inglaterra, nas universidades, nós aprendemos a escrever com a contagem de palavras, 100 palavras, 200 palavras, 1000 palavras, 15.000 palavras, e se você fizer um doutorado aqui, você vai ter que encarar 100.000 palavras. Alguém aprende a escrever 100.000 palavras do dia para a noite? É óbvio que não. É um processo. Você vai escrevendo, começa pequenininho. Ele dizer isso para vocês: a Camila escreveu 100 palavras de uma história, entrou num concurso e ganhou, e vai ser publicada a história que ela escreveu num livro. Chorei, desafoei. Obrigado, Senhor, por ensiná-la o amor à leitura, aos livros, às palavras. 100 palavras. Se ela fizer doutorado aqui, um dia 100.000. Ela vai lembrar que um dia ela escreveu 100 palavras com ordem para chegar a 100.000. Oração da mesma forma, eu tenho que começar esse processo de maneira disciplinar para que eu expanda. Faz esse teste essa semana, irmãos e irmãs. Diz: eu vou permanecer meia hora na presença de Deus. Você vai pensar que ficou 3 horas. Você vai ficar olhando no relógio. Nossa, mas só passou 5. Quando você achar que passou muito, passou 15. Quando você estiver desesperado, já achando que já dá hora de ir para o outro dia, passou 25. E isso acontece, isso é uma ótima prova para mostrar onde nós nos situamos no exercício, no diálogo, na conversa da oração, no parar perante Deus. Não acontece de um dia para o outro, é uma disciplina a ser desenvolvida. E aí, quando essa disciplina é desenvolvida, nós pensamos no que estamos falando com Deus. E aí você pode concluir o seguinte: você pode concluir que a sua oração é somente uma petição. Por isso que ela acaba rápido. Quando os pedidos principais acaba o que falar. Todos nós temos alguns pedidos que estão assim na superfície. Aqueles que a gente repete o tempo inteiro: Senhor, aquilo. Acabou, o que eu falo agora com Deus? Ah, mas eu passo um dia falando ótimo, por favor, continue. Mas eu estou falando do teu momento com Deus. Não estou falando simplesmente da conversa, que é boa, que é necessária. Você pode concluir também que a sua oração é somente uma informação de decisões já tomadas. Senhor, eu fiz isso, aquilo, eu quero a sua bênção. Ao invés de ser o contrário: Senhor, eu estou pensando em fazer isso, eu preciso do seu aval primeiramente. Não, Senhor, eu estou movendo e vem comigo, Senhor, porque senão você fica e eu vou. Senhor, você sabe que eu não posso perder meu tempo. Se você começar a prestar atenção na sua oração, talvez você vai chegar a essa conclusão: eu só informo. E como eu disse, às vezes informam ainda algo absurdo para Deus e quer a bênção de Deus. Um dia o irmão chegou para mim me informando um crime. Falei assim: olha, eu desejo para você cadeia. Desejo para você cadeia. Esse é meu desejo de oração para você. Para quem sabe lá na cadeia, você pare para pensar que não se mistura o sagrado com as decisões da carne. Não se mistura, não tem mistura. O sagrado é o sagrado, o certo é certo, o ético é o ético, o moral é o moral. Não misture, não misture. Então perceba se você não está informando, inclusive, absurdos a Deus. Nossa oração também pode ser uma reza, né? Uma repetição, é mesmo aquela palavrinha, é aquela que se repete, ela já não tem mais um significado profundo, porque ela já é automática, é sempre aquela palavra.
E isso é tão fácil a gente fazer, gente. É tão fácil a gente ligar o piloto automático e soltar a reza e tudo bem. Porque eu não quero mais gastar minha mente no que falar, eu não quero mais pensar no meu dia, na minha vida, nos meus sentimentos, naquilo que me cerca. Nossa oração, graças a Deus, não precisa parar por aí. Se você chegar à conclusão que ela está flutuando nessas possibilidades, olhe para Jesus. Porque Jesus nos deixou o modelo do que deve ser a nossa oração. Jesus nos deixou claro que oração se inicia com uma contemplação do Deus Todo-Poderoso. Nós temos em nós o sentimento que nós clamamos quem pode responder, mas você tem que lembrar que quem pode responder é o Altíssimo, Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso. É santo. Então eu chego diante dele com essa contemplação. Segundo, eu manifesto essa minha consciência do sagrado. Já que eu estou diante do santo, do sagrado, do separado, eu lembro que não é ele só o santo, o sagrado, o separado. Ele me chamou também para ser santo. Sede santos como eu sou santo. É o que a Bíblia nos ensina. Então o Senhor é o cabeça, o Senhor é Deus, mas eu estou diante de ti como alguém também separado, lutando para manter minha separação. Jesus nos ensina a invocar a vinda do seu reino. Jesus nos ensina a invocar a sua vontade. Ouça bem, invocar, não dialogar. Invocar a sua vontade. Venha o teu reino. Não é, Senhor, sabe o que é o teu reino? Não é venha, o seu reino é o que vai ser implantado. Uma invocação do reino. Aonde? Na Inglaterra? Em qualquer lugar, independente da geografia. Venha o teu reino. Jesus nos ensina a ser gratos pela vida, a ser gratos pelo pão. E ser grato pela vida e ser grato pelo pão, de novo, é um exercício constante. E eu confesso para vocês que nessa hora de gratidão pelo pão, eu morro de saudade dos nossos momentos, quando a gente morava em Israel, de oração, da oração depois da comida. Não é o contrário, ora depois. Cecília fala que faz mais sentido, porque você está com fome, então cabeça, essa é uma comida maravilhosa, você quer comer. Os judeus seguem mais ou menos isso. Primeiro come, mas a oração é enorme. Enorme. Ela vai começar da comida e vai terminar dizendo: vem Messias, passando por profeta, por tudo que você pode imaginar. É a forma de trazer a espiritualidade para o momento do arroz com feijão, do pão nosso de cada dia. Jesus nos mostra que a nossa oração também tem que ser um pedido de perdão constante. Se é um pedido de perdão constante, a oração precisa encapsular um momento de confissão. Confissão. Confessar pecado, gente, é um exercício necessário, porque daí você ouve o que você fez. Por favor, não deixe esse engano da praticidade pegar sua vida assim: perdoa os meus pecados, você não conhece eles. É claro que Deus conhece os pecados, conhece os meus, conhece todos nós. Mas o que é confessar? Você chega diante de juiz e fala assim: juiz, eu vim aqui nessa causa, o senhor sabe tudo que eu fiz, resolve alguma coisa? Ele fala: não, eu quero ouvir de você. Primeira coisa, culpado ou inocente? Primeiro passo, culpado ou inocente? Culpado. Mas qual que é a culpa? Aí vai vir a acusação, vai falar: ele fez isso, você fez isso ou não fez? Essa é a briga da corte. Diante de Deus, a bênção é que o resultado a gente já sabe qual que é, perdão. Mas confissão se fala chamando pelo nome. Eu fiz isso, eu fofoqueiro, eu falei mal da Ana Luísa, Senhor, eu falei isso. Tem que doer no ouvido. Senhor, eu cobicei, Senhor, eu pirei, Senhor, eu menti, Senhor, eu pensei em raio, eu fiz isso, Senhor.
Ou, Senhor, eu deixei de fazer isso aqui. Senhor, faz 3 dias que eu não abro a minha Bíblia, eu queria te pedir perdão e pedir que o Senhor tenha misericórdia. O Senhor vai passar mais 2, eu também não vou abrir. Você tem que ouvir, porque se você não ouvir, você fica nesse sentimento, Deus já sabe, já falei, e isso não tem um efeito terapêutico, doutrinário, que nós precisamos para crescer. Se você chegar para alguém, achar que todo mundo tem que te perdoar, sem saber que você está arrependido, você imagina como vai ficar os seus relacionamentos na terra, né? Não, a pessoa acha que não sabe. Perdão, confissão. Jesus nos ensina isso. Quando ele diz perdoa, ele está dando um modelo, assim como nós perdoamos. Jesus continua dizendo que nós precisamos também pedir discernimento para não cairmos em tentação, não cairmos nos truques, não cairmos nas persuasões, como aconteceu lá no Éden. Não caia nas palavras de engano. A minha oração tem que ter, está contido esse elemento: Senhor, aumenta o meu discernimento para eu não cair em tentação, porque as tentações me cercam. O diabo como um leão ao redor, a carne querendo aflorar, as minhas tendências querendo sair, o velho homem querendo ressuscitar, a sociedade do meu lado me empurrando. É isso mesmo, vai conforme a sua mente. Tudo contrário a Deus. Eu preciso clamar por discernimento. Eu preciso pedir por livramento. Livra-nos do mal significa Deus no final do dia, realmente é só o Senhor quem pode nos livrar. Eu acho que agora, diante dos ataques de Paris, diante do que aconteceu na Bélgica, e os políticos dizendo, olha, parece que a Inglaterra vai ser o próximo, todos nós, qualquer um de nós pode estar envolvido numa situação dessa. Faz parte do mundo que a gente vive. Senhor, livra-nos. Senhor, guarda-nos. Senhor, guarda as nossas crianças nas escolas. Quantas loucuras acontecem nas escolas. Quantos registros nós temos disso. Nós temos que andar como anjos de Deus, ministradores. Senhor, proteja as nossas crianças, porque Jesus disse isso: livra-nos do mal. Então não é você achar que está tudo bem, você não precisa falar nunca isso com Deus. Isso foi Jesus quem disse. No Antigo Testamento é o tempo inteiro a invocação: guarda-nos, Senhor, guarda-nos, Senhor. Vem Jesus e fala isso mesmo: livra-nos do mal, livra-nos do mal. Terminando com o reconhecimento de que Ele é quem reina, Ele é quem manda, Ele é o dono do poder, Ele virá. Além de tudo isso, irmãos, eu quero te sugerir também a prática da meditação. Então você dialoga, você invoca, você percebe a sua fala, você pensa no que fala, mas expanda também para o ato de meditar. Meditar não é aquela ideia que a gente tem, que é parte do mundo asiático, do mundo da meditação. Não, é pensar, é viajar por imagens projetadas na nossa mente, é considerar, é pensar, é fazer uma avaliação. E meditação precisa ser resgatada na nossa vida de oração. Dê atenção para a oração, dê atenção para a espiritualidade, dê atenção para a meditação. Olha o que a Bíblia diz sobre meditação: meditarei em todas as suas obras e considerarei todos os teus feitos. Salmos. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. É alguém dizendo: eu paro e fico pensando naquilo que eu sei de Deus. A ti levanto as minhas mãos e medito nos teus decretos. Eu fico acordado nas vigílias da noite para meditar, sabe do que? Não nos problemas, mas nas tuas promessas. Meditação, projeção de imagens, de ideias. Faze-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, assim, ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos. Olha que lindo! Está todo mundo conspirando contra você. Eu não quero nem saber.
A minha meditação está nos decretos, não é na proteção, não, é nos decretos, diante da conspiração contra mim, eu estou mantendo meu foco em obedecer a Deus. Sejam humilhados os arrogantes, pois prejudicaram-me sem motivo, mas eu meditarei nos teus preceitos. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. E o meu predileto, meu verso predileto, que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração, sejam sempre agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Irmãos e irmãs, finalizando, exercite a leitura, mas exercite também a oração e a meditação. Quem lê as Escrituras ouve a voz do Senhor, quem ora fala com o Altíssimo. Ore individualmente, ore com a sua família, ore informalmente, sim, mas ore também no seu quarto, no seu local de silêncio. E medite nele, contemple-o e transforme-se com a mente de Cristo que habita em você. E deixe Cristo transformar a sua vida. Agora é com você. Agora é com você e comigo. Ore. Vamos. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.